12, versículo 4. Glória a Deus, está escrito assim, ó. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedades de língua, e a outro, capacidade para interpretar. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Essa palavra ao teu coração nesse exato momento. Meu Deus, nesse exato momento chegou a hora mais esperada. Assim como o Senhor, meu Pai, já falou conosco, tanto pela manhã e também, meu Deus, nesse culto, Senhor, continua a falar conosco, Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos dar a compreensão da tua santa palavra e que essa semente, meu Deus, ela venha germinar nesse coração, tanto na vida desses que se encontram aqui, como também na vida desses que estão nos acompanhando através das redes sociais. Senhor Deus, fala conosco, ajuda-nos para que nós venhamos continuar olhando somente para ti, para que nós não venhamos se desviar, nem olhar para a direita nem para a esquerda, para que nós não venhamos se distrair, meu Deus, com as coisas passageiras, mas que nós venhamos nesse exato momento, meu Pai, guardar a tua palavra sobre o nosso coração, porque é a tua palavra que cura, que liberta, que salva, é a tua palavra que dá vida. Então nos ajuda nesse exato momento, meu Deus. Eu peço também a ajuda do teu Espírito Santo, para que eu não venha falar nada do meu coração, mas que eu não venha falar, meu Deus, coisas que o Senhor não mandou, e que eu não venha deixar de falar o que se deve falar nesse exato momento. Me ajude nesse exato momento, meu Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus.
aqui em Coríntios 12, Paulo também estava exortando a eles a respeito dos dons. Porque ali eles estavam tendo os dons, mas Paulo exortou a eles que o dom era Deus que distribuía da forma que ele quisesse a cada um individualmente. Porque Deus, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o único, mas é Ele que faz todas as coisas. É o que está escrito aqui, ó. Olha, os dons são diversos. Os dons não são diversos? Da igreja de Cristo, Deus ele não dá diversos dons, mas é o mesmo Espírito. É Deus que distribui, né, os dons da forma que Ele quer. Ele dá o dom de discernimento para quem Ele quiser, o dom de cura para quem Ele quiser, discernimento Ele dá para quem quiser, mas é Ele que faz, é Ele que distribui. E estava tendo divisão aqui na igreja de Coríntios, e hoje também vai diferente no meio, né, dos cristãos. Mas é Deus que faz todas as coisas, como está escrito aqui, ó. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade do serviço. A diversidade do serviço, sim ou não? Sim. Às vezes Deus levanta um aqui para pregar, às vezes Deus levanta um para louvar com aquela voz, às vezes Deus levanta um aqui para tecer pela casa do Senhor, quando fazer da limpeza mesmo, no manual, né, que tem que fazer. Mas é Deus que faz todas as coisas. O Espírito é o mesmo. O Deus que honra o pastor que está pregando, honra a irmã que está lavando o banheiro ou que está cuidando das crianças. É o mesmo. O galardão é Deus, é de Deus, e Ele dá da mesma forma. Porque o Espírito é o mesmo. É Deus que faz todas as coisas. Mas o Senhor é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor. Por isso que não tem necessidade de nós ser aqui igual a igreja de Coríntios, ser dividida. Ao contrário, nós temos que ser o quê? Unido. É unido, porque Deus é quem honra. Não importa o que você esteja fazendo na casa do Senhor, quem sabia? O Deus que honra quem está ministrando, honra quem está na porta, é a mesma coisa. Ah, pastor, mas eles vão só ver, né? Não, é Deus que honra. O Espírito que está em quem está ministrando, ou em quem está louvando, ou em quem está cuidando da criança, ou quem está na porta, liberando as mudeiras da entrada do Senhor, é um só. É o Espírito de Deus. Então nós não temos que ficar preocupado. Ah, eu queria pregar. Vai pregar no tempo de Deus, e no tempo de Deus o quê? Determinar. Ah, eu queria fazer isso, Deus faz. Deus vê ali a vontade do nosso coração, na hora do Senhor fala, né? Que como nós pensamos e determinamos, assim vai acontecer. Se tão somente for por intermédio da fé, né? O Senhor é o mesmo Espírito, né? É Deus que honra. E a diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo, e é Deus que faz, não somos nós. Sabe por quê? Não é nenhum de nós, não é o homem, porque o homem ele é mau. Ele por si só, ele não consegue estar na presença do Senhor. É Deus que opera, é Deus que dá ali sabedoria. Sabe assim, tem gente que tem um dom ali de cuidar de criança. Às vezes a pessoa tem um dom pelas coisas do Senhor, mas quem é que faz? Deus, porque é Ele que dá. Ele distribuiu os dons ali e os serviços da obra dele, da casa dele, da forma que Ele quis. É Ele que opera, porque o querer e realizar provém do Senhor. É Ele, é o Espírito, Ele, né? É quem fala, ó, vou usar fulano na palavra, eu vou usar fulano para descer da minha casa, eu vou levantar fulano para cuidar das minhas crianças, eu vou usar fulano para administrar a minha palavra. Mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, é Ele mesmo para errar. Não importa o que você está fazendo, se estiver fazendo de todo o coração e na união, porque aqui a igreja de Coríntios, eles não estavam, tinha dom, mas não estavam unidos. E só tem pessoa que tem união. Tem que ter união. Nós temos que ter unido. Nós não temos necessidade. Aqui os Coríntios, eles tinham ciúme um dos outros. Não, nós não precisamos, não. É uma alerta para nós. Porque o Espírito é o
faz tudo, Ele é em todos, é Ele. Porque há um fim proveitoso, que é a edificação da igreja. Porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria aos dons. Deus dá sabedoria a uns. Sabe? O dom de sabedoria não é aquela sabedoria que você fala assim, não dá sabedoria. Não, é o dom de sabedoria. Aquela pessoa que tem conhecimento, uma sabedoria fora do normal. Que tudo ali que você, quando você está ouvindo a pessoa ela se sai bem, ela se explica bem, aquilo não vem dela. É o dom de sabedoria. Vem de quem? Do Senhor. O Senhor quis dar esse dom para ela. Mas esse dom não é para ser usado para o meu ego, para eu achar que sou melhor do que eu sou e a senhora que está sentada ouvindo a palavra. Não é. É para a glória dele. Não é porque eu estou aqui ministrando que eu sou melhor, não. O Espírito é o mesmo. Ele dá a palavra da sabedoria. A outro segundo o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. A palavra do conhecimento. Sabe aquela pessoa que nem estudou, mas tem um conhecimento de tudo ali, você vê, é dom de Deus também. É dom que Deus dá. Mas dá para o quê? Para o fim proveitoso. Deus dá para a edificação do corpo. Tudo é para a glória do Senhor, mas tudo é Deus que faz, que opera. É o Espírito é o mesmo, tudo provém dele, nós não somos nada. Mas Deus quis usar o homem, né? Que amor é esse, né? Gente, que amor é esse que Deus tem por nós? Quando fala por nós, é pela humanidade. A outra, no mesmo Espírito, a fé. Sabe o dom da fé? A pessoa fala, não, a pessoa vê uma situação que aos olhos humanos é irreversível. Aí vem aquela pessoa cheia de fé. Deus já mudou com essa situação. E prontamente Deus ali muda. Não importa a situação. Seja ela qual for irreversível. Quem tem o dom da fé, ali é boca de Deus para fazer com que aquela situação seja revertida e o nome de Deus seja glorificado. É o dom da fé. E tem uns que têm pouca fé, né? Foi o que aquele homem falou. Aí eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. A sinceridade que chama a atenção do Senhor. O dom da fé. A outra do mesmo Espírito, dons de curar. Dom de curar, a pessoa ora ali, né? Não importa a enfermidade, Deus vem e faz um milagre. É dom que Deus dá sobre a igreja, sobre aqueles que estão na presença do Senhor. A outra, seria bom até se pudesse ali falar mais sobre o dom de sabedoria, o dom da fé, mas o tempo é tão rápido, né? Mas Deus vai preparar em nome do Senhor Jesus, né? E a outra, no mesmo Espírito, dons de curar. A outra, operações de milagres. A pessoa ora ali e o milagre acontece, né? O dom de milagres. A
somos mais de Deus do que os outros, não. Deus, ele distribui, é para nós ser unidos, para nós viver em união. Se você ler aqui no versículo 12, você vai ver que Paulo também exorta a respeito da união, da igreja, união orgânica da igreja. Nós também temos que ser unidos. Sabe? O dom que Deus me confiou, que é dele, eu tenho que usar em prol do meu irmão. Não em prol do meu ego, do meu eu, do meu ego. Não. É para em prol da igreja. E estava faltando essa união aqui na igreja de Coríntios. Como muitas das vezes falta também no meio cristão. Né? Tem uns que se sentem mais do que o outro. Não, não. Quem faz todas as coisas é Deus. É o mesmo Espírito, né, que opera tudo em todos. Mas eu vou ler mais um pouquinho, igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, olha o teu corpo aí. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, sim ou não? Nós não só somos um corpo, mas nós não temos vários membros no nosso corpo, a mão, o olho, o ouvido, a boca. Assim também é referente à igreja. Só existe um corpo. Mesmo que existem muitos membros, e Deus usa cada membro ali da forma que Ele quiser, mas é um único corpo. Sendo muitos, assim também, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Só existe um corpo, só existe uma igreja, né? Mas assim como a igreja do Corinto, hoje no meio cristão, no meio evangélico é diferente. Você vê divisão. O irmão fala, não, aquela igreja não é de Deus, aquele irmão não é de Deus, sabe? E se sente ali mais do que um cara de um dom, se sente que é mais de Deus do que o outro, e não é. Se tão somente a pessoa ouvir a palavra de Deus e obedecer, é o mesmo Espírito. Só existe um corpo. Ao versículo 13. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos o quê? Batizados. E em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Igreja. Só existe uma fonte, né? Só existe, né, uma rocha. Nós bebemos do mesmo Espírito. Por que, Deus?
Né? Não tem como eu dizer, olha, a boca eu não preciso, o olho dizer para a boca, eu não preciso de você, e vice-versa. E o olho e a boca dizer para o olho que não precisa. Todos nós precisamos um dos outros. Todos nós. Dependemos de Jesus, porque Ele é o cabeça, mas todos nós precisamos sim um dos outros. A igreja é tanto, né, que é tão importante, não assim, mas chuteiro para você ver se não é todo o teu corpo.
Deus criou esse anjo perfeito para ser instrumento nas mãos do Senhor. Estava no jardim do Éden. Não, estava no Éden, jardim de Deus. Sabe por que Satanás foi à terra? Satanás conhecia aquele lugar. Foi por isso que ele quis se engrandecer ali. Porque ele viu as obras de Deus que era tão grandiosa e ele queria dominar. Não, eu vou dominar sem precisar e obedecer o meu Criador. Esse bicho de soberbo. Ele sabia. Ele tinha crescimento. Ele já tinha ido lá no jardim, ó. Quando era um anjo de luz. Olha o que está escrito assim, ó. Estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Olha como Deus criou esse anjo em perfeição, em formosura, em sabedoria. E aqui você vai ver, né, as pedras que Deus criou ali, né, e que também ali criou para Satanás. A palavra do Senhor vai dizer, eu até não, vou ler, vamos ler, ó. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria, o sádio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo e a esmeralda, de ouro se te fizerem os encaixes, e os ornamentos, os ornamentos desse anjo era de quê? De todas essas preciosidades, ó. Já pensou como esse anjo era formoso, era bonito? Vestido dessas armaduras ali, do ouro, de tudo? No dia em que foste criado, foram elas o quê? Preparadas para ele, ó. Já pensou? Deus criou esse anjo em perfeição e de muita formosura, beleza. E encheu esse anjo de quê? De sabedoria. Tu eras querubim da guarda. Olha o que Deus confiou a esse anjo, né? A obra que Deus tinha confiado a esse anjo. Ungido e te estabelecido, permanecia no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Olha onde esse anjo andava. Ele andava por cima das pedras preciosas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Por enquanto eu vou parar por aqui, igreja, mas eu quero que você veja na sua casa. Isso é um alerta para nós. Deus, ele confiou uma obra. Deus, ele distribuiu os dons e confiou uma obra na minha e na tua vida. Mas é para nós usar a glória dele, não é para nós se encher de orgulho. Porque Deus criou esse homem em perfeição, em formosura, em sabedoria. Mas esse anjo, ele veio ser o quê? Satanás, o diabo. Por quê? Porque se encheu de si mesmo, de orgulho. E o orgulho ali, a soberba, fez com que Deus expulsasse ele do céu. Deus tirasse ele da posição que Deus tinha colocado. Porque Deus tem poder de colocar e de tirar. Nós temos que ter cuidado. É para a glória do Senhor que Deus nos usa, que Deus nos levanta. Ele não deixa que o orgulho te tire da posição que Deus te colocou. Porque é o mesmo Deus que levanta, é o Deus que abate. Foi o que aconteceu com esse anjo cheio de sabedoria, esse anjo
pensou? Deus confiou uma obra na minha e na tua vida, mas é Ele que faz. Você viu lá em Coríntios, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, é Ele que opera tudo em todos. Não é o homem, não sou eu. Deus me livre e guarde de uma hora dessa, que eu nem sou digna. Ninguém é digno, ninguém é merecedor do Espírito do Senhor. Mas a palavra do Senhor nós estamos vivendo, né? O que Ele prometeu em Joel, que nos últimos dias Ele ia derramar o Espírito dele sobre toda a carne. E é isso que nós estamos vivendo e as pessoas não estão se dando conta. Que é Deus que está ali cumprindo a promessa dele, que Ele prometeu ali no livro de Joel, né? Ali os adultos, os velhos, as crianças. Mas nós temos que lembrar que é Ele que opera tudo e todos. Se Deus está te usando, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, se humilhe, reconheça, dê glória a Deus, fala, não sou eu, é Deus. Porque Deus confiou, agora o Senhor vai dizer que pela multiplicação do comércio aqui desse anjo, ele tropeçou, ele veio cair e ele veio a ser expulso do céu. Agora imagine, um anjo que foi criado no céu, se rebelou ali, foi expulso do céu. Agora imagine nós, que somos falhos, somos pecadores, e isso é uma alerta para o meu coração. Se eu falar para a igreja que quando Deus me entregou essa palavra, eu não coloquei minha barbinha de molho, eu coloquei. E eu falei, mas essa palavra, porque essa palavra confronta o meu espírito. Mas é um alerta, é o amor de Deus para conosco. Agora imagine, Deus criou, né, esse anjo em perfeição. E esse anjo ali, né, se desobedeceu no orgulho ali, dizendo que queria ser igual a Cristo. Eu quero ser igual ao meu, tá? Olha como eu sou instrumento nas mãos do Senhor. Olha o meu começo. Olha a obra que Deus me confiou, como eu faço bem. Lembra de Nabucodonosor, que também falou, essa não é a Babilônia que eu construí para a minha glória? Não, não é o homem não. É Deus. Tudo é Deus. Ei, tenha cuidado, é uma alerta para o meu e do teu coração. Não deixe que o orgulho te tire da posição que Deus te colocou. Porque Ele tira, Ele não faz acepção de pessoa. Seja Cristo, seja apóstolo, seja obreiro, seja membro. Reconheça que você só está assistindo diante da majestade dEle, porque Ele deu o Espírito dEle. Porque nós só conseguimos falar Senhor Jesus pelo Espírito do Senhor, porque o homem é mau, o homem é nada impuro, se não for Deus para purificar. Então é Deus, sempre foi, sempre vai ser Deus, na minha e na tua vida e na vida da humanidade. Deus sempre quis salvar o homem, ali quando o homem caiu no paraíso. Então nós temos que reconhecer que sempre foi Deus. Não permita. Igreja, eu quero que você leia na sua casa Isaías, Ezequiel 28 e também Isaías, também, que fala também a respeito desse anjo, que hoje é Satanás, que hoje nos acusa perante o Senhor. Olha, Senhor, foi por ela mesmo que tu morreu? Foi por ele mesmo que tu deu o teu Filho Santo? E Deus fala, foi. Mas para isso nós temos que o quê? Que reconhecer que sempre foi e sempre será Deus na nossa vida. Então leia, né? Leia, igreja. E aqui é a igreja de Coríntios, né? Isaías 14. Isaías 14, se depois a igreja quiser ler, depois ali no versículo 12, você vai ver. Deus, Ele criou, né? Esse anjo, né? Em perfeição, ali para viver uma vida de obediência, mas ele se rebelou contra o seu Criador, ali se encheu de orgulho. Olha a obra que Deus me confiou, olha como está multiplicando. E a palavra do Senhor vai dizer, se não me foge a memória, aí eu esqueci o livro agora, mas a palavra vai dizer, aí eu esqueci o livro, eu não quero que faça, vai ficar só nas minhas palavras. Ei, mas tenha cuidado, tudo é Deus que opera.
E aqui a igreja de Coríntios, Paulo alertando eles, né? É tanto que a respeito da Santa Ceia, o apóstolo Paulo falou para eles que eles não estavam se reunindo para melhor, mas estavam se reunindo para pior. Olha como nós temos que ter cuidado, né? Porque Deus, Ele nos confiou. Hoje, o que Deus, o poder que Deus deu para esse anjo, Ele usa para quê? Para as trevas, para destruir. E quando os discípulos estavam com Jesus ali, né? Que eu não sei se foi o samaritano, eu não sei se foi o samaritano, não sei. Teve um povo lá que não aceitou o Senhor Jesus, né? E os discípulos falaram assim: Senhor, o Senhor quer que nós oramos a Deus e Ele mande fogo do céu para consumir eles? E Jesus falou assim: vocês não estão sabendo de que espírito vocês são. Olha uma alerta para nós. O Espírito de Deus na nossa vida tem que ser usado para a glória dele. E aí essa palavra se está em Lucas 9, se não for de memória. Então nós temos que ter cuidado, Deus. Não deixe o orgulho te tirar da posição que Deus te colocou. Não deixe aquilo que Deus te confiou ser ali uma pedra de tropeço. Porque Deus, o mesmo Deus que levanta, é o Deus que abate. Em tudo nós temos que reconhecer que é Deus. E depois, se você continuar lendo aqui em Coríntios também, você vai ver que Deus, que Paulo também alertou os Coríntios, que eles estavam cheios de dons, mas estava negligenciando, estava faltando o dom supremo, que é do amor. Volte aí, depois qualquer coisa, mas volte aí para Coríntios. Vai aí para o versículo 27. 1 Coríntios 12, 27 está escrito assim: olha. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar médico, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorro. Sabe aquela pessoa que quando vê alguém necessitando estende a mão? Governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos apóstolos? Não. Ou todos profetas? Não. Aqui é a pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo aos Coríntios. São todos mestres? Operadores de milagres? Tem todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Não. Sabe por quê? Em outras palavras, não tem como uma pessoa ter todos os dons, mas Deus distribuiu da forma que Ele quis. A um deu variedades de língua, a outra ali, né, dom de curar, a outra ali socorro, governo ali de governar, né? Mas tudo é quem? É Deus que fez e faz. Aí aqui, se você ler no 1 Coríntios 13, você vai ver que o apóstolo Paulo alertou os coríntios também. Ó. Você pode curar, você pode falar em línguas, você pode operar milagres, você pode ter o dom que tiver. Se não tiver o amor, tudo é em vão. Tem que ter o amor. Isso aqui não importa, não tem valor nenhum, não tem serventia nenhuma. Se não tiver o amor, um para com os outros. Estender a mão, praticar misericórdia. E leia na sua casa, né? E a palavra do Senhor fala que é para nós procurar com zelo os melhores dons. O que é procurar? Se você quer dons espirituais, tem que pedir. Peça, pode pedir que Deus dá. Ele dá da forma e à medida que Ele quiser. Mas nós temos que lembrar que é Ele que opera tudo e todos. Em nome do Senhor Jesus. Ei, seja instrumento na mão do Senhor, né? Aí agora aqui voltando só para Lucas, nós vamos ver que o Lucas disse: Senhor quer que nós oramos, que Deus manda
Senhor, reconheça que é Ele. E eu até queria ir mais, que tinha mais, mas eu não vou não, porque o tempo, né? Se você ler, eu nem vou falar, mas eu quero que você leia Isaías 14 também. Você vai ver que Deus fala com ele, filho da alva, estrela da manhã, ó. Chama esse anjo, né, de estrela da manhã. Mas em Apocalipse está se referindo, Apocalipse 22:16, você vai ver que está se referindo em Apocalipse o Senhor Jesus. Mas Deus também se referiu a esse anjo como filho da alva, ó. Estrela da manhã, filho da alva. Como Deus te amou, como Deus, né, adornou esse anjo com toda sorte ali de sabedoria no céu, mas ele se corrompeu. Se ele foi criado no céu e se corrompeu, nós temos que dar uma alerta para nós. Que nós não venhamos se corromper, mas que nós venhamos ser instrumento nas mãos do Senhor para a salvação e para a glória dele. Eu não vou mais não, por causa da hora que já foi também, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Mas guarda essa